Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso de Investimentos Saudáveis do Básico Avançado. Nessa aula nós estaremos falando sobre juros e nas seguintes nós vamos fazer muitos exemplos aí para vocês verem as situações e problemas que vão ajudar você a tomar a decisão de como fazer um plano de investimento. Quais tipos de taxas que vocês têm que satisfazer, quais tipos de taxas que você tem que buscar, para você conseguir verificar se aquele plano seu ele tem forma de você fazer com o dinheiro que você tem, ou se você tem que colocar ele um tempo maior para conseguir fazer isso com uma taxa de juros mais segura, né, para o seu investimento, se você vai poder investir em alguma coisa mais arriscada, ou você consegue fazer esse tipo de investimento para ter o seu objetivo em cima de investimentos menos arriscados. Você vai começar a ter uma ideia geral sobre as rentabilidades que são necessárias. Então vamos lá. Primeiramente, né, a ideia de juros em si. Se Jorge é um empresário e tem que receber R$ 1.000 de um cliente, em qual situação Jorge estará recebendo mais dinheiro? Primeiramente, nós não estamos falando em si dos juros, nós estamos falando do tempo em relação ao dinheiro. Aqui nós temos que R$ 1.000 vai ser pago em 17 meses e aqui nós temos que R$ 1.000 vai ser pago em 14 meses. Vocês podem perceber que esses valores aqui, eles são pagos mais rapidamente. Logo, nessa situação em que Jorge recebe mais rápido, ele tende a receber mais. Por quê? Porque esses valores aqui, na hora que você trouxer a valor presente, ele vai significar mais, ele vai ter uma maior representatividade no capital dele do que o de cima, né? Porque quanto mais tempo você demora para receber esse dinheiro, mais ele vai perder o seu valor no tempo. E aqui não, né? Aqui ele vai perder menos valor. Então esse é o princípio básico. O tempo, ele está extremamente associado com o custo do dinheiro, o custo de oportunidade, que nós vamos ver mais à frente. Primeira coisa, né? Como que nós calculamos quanto que um investimento rendeu de juros para você? Primeiramente, se você fez um investimento de R$ 100 e você ganhou 120 no final do seu prazo de investimentos, você, para calcular o rendimento, você vai fazer o quê? Você vai pegar os juros, né, que vai ser o prazo final, o valor final que você tem do seu investimento, dividido pelo valor inicial, menos 1. Daí, no caso aqui, chegou em 0,2. Quando você multiplica esse valor por 100, você vai ter a porcentagem representativa disso, né, que vai ser 20%. Ou seja, os juros que você rentabilizou nesse investimento foi de 20%. Aí depende do prazo, né, para saber se foi bom. Você tem que olhar a inflação também, a taxa de juros básica, né, para você conseguir identificar se esse rendimento seu realmente foi bom ou se ele, pelo que você estava esperando, ele não foi tão bom. Então a fórmula básica, você calcular os juros, né, que você ganhou aí dentro do seu rendimento, vai ser valor final dividido pelo valor inicial menos 1. Daí você sempre encontrará um número decimal, né, representante daquela porcentagem. Ao você multiplicar ele por 100, você obtém os juros, né, a porcentagem aí, 20% no caso. Então, primeira forma é os juros compostos e os juros simples. Daí também é chamada de capitalização composta e capitalização simples. A maioria dos nossos investimentos que nós trabalhamos, eles vão ter uma característica de capitalização composta. E essa vai ser a maior força dos rendimentos. Por isso que o longo prazo vai valorizar muito seu dinheiro, porque cada parcela que você ganha num dia, ela já contribui para o seu ganho futuro. Então, por isso que muitas das vezes a consistência e uma taxa de retorno adequada é muito mais importante do que você colocar muito dinheiro. Por isso que é interessante, isso já começa a mudar a perspectiva do investidor, porque no longo prazo a chance de você ganhar investindo numa boa aplicação é muito maior do que no curto prazo. No curto prazo você tem muita especulação do mercado, volatilidade que não é controlada. Daí nesse sentido agora, observem bem, se você tem R$ 10 e você vai fazer você vai fazer uma capitalização composta. Como é que você faria uma capitalização composta de 50% de juros? Você vai aumentar 50% desse valor para o próximo. Daí você obtém R$ 15, né? Porque você aumentou 50% de 10, que é R$ 5. Agora, quando você for aumentar o valor novamente,
Se ele é uma capitalização composta, você continua da onde você está. Você não pega os juros em cima do valor inicial. Essa é a maior vantagem. Ou seja, esse juros vai ser aplicado nos R$10 iniciais e os R$5 que você capitalizou já. Ou seja, 50% de juros em cima disso daqui vai dar 7,50 centavos. Então ela vai vir e influenciar diretamente o rendimento do próximo, que vai ficar 15 mais 7,50. E você vai ficar com 22,50. E assim você continua toda a capitalização. Todo dia, se você tem 50% aqui no caso, você não vai ter um juros de 50% ao dia, né? Isso daí é absurdo. Mas aqui é só para a gente entender o que é uma capitalização composta. Ou seja, o próximo valor ele não vai pegar lá no primeiro para considerar os 50%. Ele vai pegar o último, né? O último valor que você estava, que é 22,5. Ou seja, você vai pegar 22,5 mais 50% dele, e você chegará no resultado de 33,75. Agora, como que ficaria o juros simples? O juros simples, sempre você considera os juros sobre o primeiro valor. Então, se você tem R$10 e você vai aumentar 50%, você vai pegar 50% de R$10 e somar com R$10. Vai ficar 15, da mesma forma do primeiro. Agora, quando você vai para os próximos, você continua considerando os R$10. Você não considera os R$15 mais. Então, você vai ter que o próximo montante que você vai somar vai ser R$15 mais 50% do primeiro. Ou seja, você não vai considerar 50% de 15 igual no caso anterior, e sim 50% do primeiro. E daí nisso daí você só soma 5 e não 7,50 igual daqui. Daí você sempre vai somando 5. Ou seja, esse daqui você sempre vai multiplicando por 1,5, né? Que seria 50% mais o valor anterior. Esse daqui você sempre vai somando R$5. Esse é uma multiplicação e esse daqui é considerado uma soma. Então, nesse caso, nós temos que o primeiro, né, que nós vamos capitalizar aqui no D1, vai ficar R$10 vezes 1 mais a rentabilidade. Isso daí ficaria 10 vezes 1,5. Daí vai ficar R$15. No D2, você vai pegar o que você tem anteriormente, né, 10 vezes 1,5, que é 15, vezes 1,5. Ou seja, a mesma coisa de 10 vezes 1,5 ao quadrado. Daí, então, você vai ter que esse resultado aqui vai ser 22,5. E no último, basta pegar 10 vezes 1,5 ao cubo, né? Daí você vai obter nesse resultado 33,75. Lembrando que esses aspectos aqui é só para você compreender melhor o que é um juros composto, o que é um juros simples e qual a característica principal deles. Depois, mais à frente, acho que no segundo vídeo depois desse, nós vamos trabalhar com as calculadoras. A calculadora ela foi feita pelo Banco Central e o nome dela é Calculadora do Cidadão. Ela vai ter todas essas formulações já dentro dela. Você não vai precisar decorar essas fórmulas, nada disso. Você tem que só compreender a ideia geral por trás disso, para você saber o que a calculadora está fazendo. Porque quando ela vai somar aí os rendimentos, ela vai fazer soma de valores iguais a esse daqui. Então você tem que compreender uma ideia geral para não ficar tão perdido. E daí a fórmula geral vai ser dada por esse resultado aqui, né? Agora, se fosse o juros simples, né? Aqui está escrito composto, mas aqui a gente está considerando um juros simples anterior, né? O primeiro dia ele foi dado por quê? 10 mais 10 vezes 0,5, que é o juros, né? Daí você ficou com 15. No terceiro dia, depois do seu aporte, né, você vai ficar com 10 mais 10 vezes 5, que é o valor do primeiro, né, mais 10 vezes 5. Ou seja, em vez de você multiplicar por 1,5, você somou essa parcela duas vezes, né? Então, se você já for passar para uma observação melhor da formulação, vai ser 10 mais duas vezes o resultado, né, os juros que você tinha lá do início, que é de R$5. Então, se você for para o terceiro dia, vai ser 10 mais 3 vezes os juros do primeiro dia. E assim sucessivamente. Então, você sempre vai ter que vai ser 10 vezes 1 mais D vezes R,
vai ser 10 vezes 1 mais D vezes R. E enquanto aqui, ó, se você fosse observar, é elevado o D, né? E aqui ele é multiplicando a taxa. Isso daqui, no longo prazo, se a gente fosse só trabalhar com juros simples ou capitalização simples, não tinha tanto poder de crescimento o valor que você coloca agora. Daí você necessitaria de sempre aportar um valor muito grande para ter uma rentabilidade. Nesse caso, os juros compostos vai ajudar mais a gente, por causa que sempre vai estar multiplicando o resultado. Então você começa a interagir esses pequenos acréscimos, igual os R$ 5 daqui. Um exemplo disso, né? Nós temos que um estudo feito, né, por esses dois pesquisadores, eles mostraram como que o mercado dos Estados Unidos agiu de 1926 até 2010. E eles observaram que, em média, ele teve, assim, considerando todos altos e baixos, considerando em média, né, ele teve uma rentabilidade de 9,87% compostas. Ou seja, esse foi os juros anual que o mercado dos Estados Unidos deu de forma composta. Isso daí significaria o quê, né? De 1926, se você investisse e deixasse dinheiro lá até 2010, R$ 1 iria valer $2.982. Só que aqui nós temos vários anos, tá? Não se engane com isso. É um valor grande, por quê? Porque ele utilizou a força dos juros compostos, que a força dele fica cada vez maior com o tempo ficando maior. Então, se você jogar na fórmula lá dos juros compostos, né, você tem que seu R aqui, sua taxa anual é de que? 9,87. E o seu D é de quanto? O seu D é de 85 anos. Então, quando você faz essa composição, você fica com $2.982, né? Ou seja, valoriza muito. Isso daí em 30 anos já valoriza muito, então precisa ser 85. Aqui é porque o estudo deles abordaram toda a época aí do mercado lá deles. E se você tivesse usado juros simples para fazer essas mesmas observações, será que você poderia considerar que você seria muito rico, igual no exemplo anterior? Se você fizesse o mesmo investimento, você ia ter, em vez de ter elevado, né, você ia ter um somatório aqui de D vezes R. Nesse caso, considerando o mesmo juros, você tem 0,0987, né, que é o representante dessa porcentagem, e D vai ser exatamente os 85. Nesse caso, em vez de você ter mais de $2.000, você ia ter somente 9,39, $9,39. Ou seja, os juros compostos, eles dão uma força enorme no seu investimento. Da mesma forma que ele pode falir uma pessoa, se ele for comparado em empréstimos que você faz no banco, né? Por isso que os empréstimos são tão prejudiciais, porque eles vão virando uma bola de neve, né? A mesma coisa dos juros do cartão, todos esses tipos de juros. Acaba que sempre você vai pagando, tendendo a pagar mais. Quando você vai refinanciar, todas essas características aí vai tendendo a ter uma formulação de juros composto. Bem, tem um exemplo bem bacana que é para ver essa força, né, dos juros compostos. Há alguns anos, um arqueólogo desenterrou uma relíquia, declarando que Júlio César emprestou o equivalente romano a uma unidade monetária a alguém. A unidade monetária é lá da época de Júlio César, né? Como não havia registro de que jamais teria sido pago, o arqueólogo se perguntou quais seriam os juros e o principal se o descendente de César, hoje no século XX, tentasse arrecadar de um descendente do devedor. Ou seja, se o tataraneto de Júlio César pegasse essa conta lá e fosse cobrado tataraneto hoje do devedor. Então ele fez algumas suposições. O arqueólogo pensou, né, que uma taxa de 6% ao ano, que seria apropriada, né, considerando até baixa. No exemplo anterior foi de 9%, né, a rentabilidade. E para sua surpresa, o principal junto dos juros devido depois de mais de 2.000 anos seria muito maior do que todas as riquezas na Terra. Isso é dado pela força, né, da capitalização composta. Por quê? Porque 6% ao ano
é muito grande quando você pensa ela em capitalização composta. Basta você pensar no caso anterior que tinha só 85 anos, né? E $1 virou mais de $2.000. Agora imagina 2.000 anos, né? Isso daí passa em muito a nossa capitalização, né? Vai ser uma curva exponencial aí. Isso daqui é um reflexo disso, né? Capitalização composta, capitalização simples, né, dada pelo juros simples, e você deixar o dinheiro na sua conta ou guardado no cofre. Primeiramente, o dinheiro guardado no cofre, ele vai desvalorizar com o tempo, né? Porque tem a inflação. E normalmente ela não está igual hoje, né? Em aspectos de deflação. Ela sempre vai corroendo um pouco o seu dinheiro. Se você pensar no juros simples, ele vai ter um crescimento, né? Porém, ele é muito menor do que o crescimento dos juros compostos, né? A capitalização composta de 9% ao ano, comparado com a capitalização simples, você mais que... Aqui você não dobra, né, o resultado. Aqui você mais que dobra o resultado anterior, né? Ou seja, você já tem uma consideração bem mais expressiva. Isso daí, se for considerar para 30 anos, você tem um resultado aí muito maior, né? Por isso daí que mostra que o importante é você estar aportando, ter uma consistência e ter o conhecimento de qual tipo de investimento você faz para ter um juros bacana sem correr muito risco, de acordo com o seu perfil. E se for a muito longo prazo, você pode até aumentar um pouquinho mais o seu perfil de risco, porque no longo prazo, os investimentos igual fundo imobiliário e ações, eles tendem a valorizar muito também. Então, compensa estar equilibrando a carteira. Então, né? O principal fator que você tem que observar é que sempre você tem que trabalhar nas mesmas características. Se você estiver trabalhando com juros ao dia, você tem que sempre considerar tudo em dia. Se você estiver considerando com juros ao mês, a sua característica de trabalho é tudo em meses. E se você considerar ao ano, sua característica de juros sempre vai ser anual. Então, se você tem dados anuais e juros mensais, você vai ter ou passar seus dados tudo para meses ou passar o seu juro para anos. E daí você consegue trabalhar bem depois. Se você misturar essas duas regras aí, não vai dar nem para você trabalhar com as calculadoras, que nós vamos ver mais à frente. Porque na hora que você falar que está trabalhando com mês, você não pode substituir lá, por exemplo, um número equivalente a um ano. Você tem que colocar tudo equivalente a meses, né? Isso que você tem que estar observando. Então essa foi a aula de hoje, né? Ela foi mais teórica, essa parte de juros. A próxima aula de calculadora a gente já começa a dar um exemplo de trazer valor presente, alguns exemplos práticos, simplificados, mas práticos. E na última aula, né, na terceira aula, o terceiro vídeo, nós vamos estar falando de usar a calculadora em si, a calculadora do cidadão, para você fazer uma projeção de quanto você teria que ter, quanto você teria que juntar para satisfazer as suas condições de investimento. Qual tipo de juros que é necessário você conseguir, porque na aula próxima que nós vamos falar de renda fixa, daí você já vai ver as rentabilidades, você vai ver se aquele tipo de característica da renda fixa e rentabilidade da renda fixa, ela pode entrar dentro do seu perfil de investidor para satisfazer a sua necessidade de investimento. Porque você, em cima da carteira, em cima da calculadora, ela vai informar para você qual a porcentagem de rendimento que você teria que ter para conseguir o seu objetivo nesse tanto de anos. Então, até o próximo vídeo e bom estudo.